Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Olhar Cast, o podcast oficial do Grupo de Clínicas Olhar Saúde. E hoje, no 27º episódio, nós vamos falar de um tema muito interessante, na verdade, um tema inovador, que são os programas de acompanhamento que existem na nossa rede Clínica Olhar Saúde. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, meu esposo, Dr. Álvaro Bruno Potentuí, que é médico, oftalmologista, especialista em retina e catarata e diabetes na visão, para ele falar um pouquinho sobre os programas e falar principalmente dos primeiros programas que nós iniciamos no Olhar Saúde, que é o programa Glaucoma em Dia. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial e fale um pouco de onde surgiu essa necessidade do seu coração de fazer um programa e o que é o programa Glaucoma em Dia. Doutora Raiza, muito obrigado pelo convite. Estou aqui mais uma vez no programa do Pode Olhar Cast para falar de um dos programas que mais tem impactado a vida de pessoas no estado, que é o programa Glaucoma em Dia. Como é que funciona isso? Pessoas com glaucoma, elas ao invés de terem um gasto muito maior com consultas, com exames, com tratamentos, elas acabam agora tendo uma economia. E isso que eu vou explicar ao longo desse podcast, mas foi daí que surgiu a ideia de pessoas carentes, pessoas que realmente não tinham como fazer o pagamento de tantos exames, porque no glaucoma tem muitos exames para ser acompanhado, e a gente criou de uma forma que facilitasse a vida da população. Então foi assim que surgiu o Glaucoma em Dia e eu vou explicar mais adiante como é que isso tudo se desenrolou até hoje, né? De 2021 para cá, 2 anos já funcionando, já ajudando centenas de pessoas que antes poderiam estar já perdendo a visão, poderiam já estar padecendo, gastando muito para fazer exames, às vezes até deixando de comer, deixando de fazer algum tipo de outro tratamento para priorizar isso. E agora com esse programa vem facilitar a vida das pessoas com glaucoma de todo o estado do Maranhão e em breve de todo o Brasil. Perfeito, doutor Álvaro. Então, explica um pouquinho pra gente como é que funciona o Glaucoma em Dia, como é o acompanhamento, o que o paciente que entrar nesse programa ele tem direito e para quem é realmente indicado o programa Glaucoma em Dia. Bom, toda pessoa com glaucoma, estou falando de cerca de 4 a 5% da população do Brasil, né, do Maranhão no caso. Então, pessoas com glaucoma, que é uma doença grave que tem nos olhos, elas passam a ter direito a serem acompanhadas com consultas, com exames e com alguns exames específicos que a gente faz. Nesse momento, as pessoas passam a ter um programa online de acompanhamento e passam também a receber as consultas gratuitas e também os exames do glaucoma para monitorar a progressão da doença, o avanço da doença, tá? Isso por um preço muito mais em conta do que se fosse pagar isoladamente a consulta e os exames ao longo de 6 meses. Como que eu percebi isso? Nós atendemos pacientes com glaucoma já desde o início das clínicas, em 2018. E nós percebemos que algumas pessoas com glaucoma, às vezes a gente pedia 4 exames para a pessoa, para avaliar campo visual, retinografia, um OCT e uma paquimetria, por exemplo. E as pessoas tinham que optar, não, eu vou fazer só um agora, porque eu só tenho condição de pagar um. Então tinha essa situação e ainda tem muito. Então para evitar esse tipo de situação, a gente organizou de uma forma, né, viu com o nosso financeiro, viu com o administrativo, organizou todas as diretorias da empresa, da clínica, para fazer de uma forma que ficasse a preço de custo, para que ficasse um pacote, e isso é o Glaucoma em Dia, um pacote de serviço, de cuidado que a gente faz de forma online e física, no caso, acompanhando os pacientes na clínica, para gerar educação em saúde e para gerar acompanhamento médico e de qualidade, para que a pessoa não fique cega pelo glaucoma e por falta de condição financeira. Perfeito, doutor Álvaro. Então, você falou bem, né? É um acompanhamento em que o paciente que tem glaucoma, ele vai ser acompanhado com exames, com consultas periodicamente, né? Porque o paciente com glaucoma precisa desse cuidado, desse acompanhamento periódico. E uma sacada incrível que você teve é essa questão educacional, esse braço educativo. E aí que surgiu a necessidade de acrescentar a questão online, onde a gente passa orientações. Então, fale um pouquinho dessa parte do online, do educativo, do educacional. Por que é tão importante essa questão educacional em pessoas que têm glaucoma? Bom, porque assim, uma vez que você entende o problema, você usa os colírios da maneira correta, você faz o retorno nos exames da maneira correta, porque você valoriza que você precisa daquele cuidado. Quando você não tem a educação, o conhecimento sobre o perigo daquele problema, é um risco muito grande que você corre. De, eu estou pingando colírio, não estou nem sentindo defeito nenhum, vou parar de usar por conta própria, e isso pode causar cegueira em você. Então, todo tratamento nosso que a gente faz com os programas é a nível educacional.
Ou seja, quem é educado, quem é orientado, essa pessoa não fica cega. Um cidadão que é orientado, ele dificilmente fica cego, porque ele sabe do perigo, ele sabe o que precisa ser feito e ele faz porque é acompanhado para isso. Então esse programa de orientação é feito online, a pessoa do seu próprio celular ela consegue ter todos os ensinamentos do que é glaucoma, do que precisa ser feito para poder ser tratado, de onde buscar ajuda, qual o suporte que ele vai ter, o número 24 horas por dia para ligar, para perguntar, tirar dúvidas. Lá a gente tem lives que a gente faz de orientação para as pessoas, de forma que a pessoa com glaucoma, que antes não tinha nenhum tipo de orientação, nem sabia o que era a doença, agora esse conhecimento está chegando, tem capilaridade, está chegando à ponta, está chegando até o público final. Antes você tinha que pagar uma consulta para saber o que era o problema. E agora na palma da sua mão, você tem no celular, onde vai te informar o que você tem, como tratar, quais sintomas são mais perigosos, como comprar os colírios mais baratos, várias orientações para que você tenha um cuidado mais assertivo com a sua visão e evite a cegueira pelo glaucoma. Perfeito, doutor Álvaro. Então, muito importante essa questão educacional. Os pacientes realmente ficam mais conscientes. A gente faz toda uma orientação, explica os tipos de colírio, né, os efeitos colaterais. Então, assim, é realmente uma aula que a gente dá para os pacientes, para eles cada vez mais ficarem orientados e saberem a importância do cuidado que tem que ter com o glaucoma e com o acompanhamento. Não é só uma vez no médico e nunca mais ir, é fazer realmente o acompanhamento, esse que faz toda a diferença. E doutor Álvaro, quais são os exames que os pacientes eles têm acesso no glaucoma em dia e que são exames fundamentais para o controle e o acompanhamento do glaucoma? Os exames. Os exames são, principalmente, a retinografia, que é a fotografia do fundo do olho, para documentar o avanço do problema, o avanço da escavação, o avanço do problema do nervo óptico. Segundo, é a tomografia óptica, que é a tomografia do nervo óptico, que avalia exatamente se há uma lesão, se tem glaucoma ou se não tem, e o estágio em que está. Tá? É a tomografia óptica, o exame fantástico que existe. Terceiro, é o exame chamado de campo visual, onde avalia já as primeiras perdas de visão no glaucoma, que são periféricas. Esse exame também ele é acompanhamento evolutivo. Quarto exame é a paquimetria, que é um exame que a gente faz para ver a espessura da córnea, para poder qualificar o exame da pressão do olho de modo bem fidedigno, bem confiável. Quinto, é o exame da pressão do olho, que é a tonometria, que é feita a cada 2 meses para fazer o acompanhamento correto, se a pressão do olho está baixando com o tratamento ou não. Sexto exame é o teste de sobrecarga hídrica, que é um teste de 1 litro de água que você toma para ver se sua pressão do olho ela flutua, se ela varia ou não ao longo de 1 hora de relógio após o uso de 1 litro de água, para ver se a pressão do olho está subindo ou não ao longo do dia. Tá? Então esses são exames básicos que a gente faz, além do uso de medicamentos, de colírios que a gente prescreve, para poder orientar, que são 4 classes de colírios, né? Inibidores de anidrase carbônica, são colírios alfa-2 agonistas, são colírios beta-bloqueadores e as prostaglandinas. São tipos de medicamentos que a gente usa para diminuir a produção do líquido ou aumentar o escoamento, para que a pessoa não fique com a pressão do olho alta, que o normal é de 10 a 20 milímetros de mercúrio, né? Lembre-se aqui, pressão do olho normal é de 10 a 20 milímetros de mercúrio, para que você não fique cego pelo glaucoma. Perfeito, doutor Álvaro. Então, todos esses exames, os pacientes eles vão ter acesso. Todos esses 7 exames que você falou, o paciente vai ter acesso e vai ter acesso de maneira periódica, né? Que é muito importante. Porque, às vezes, tem muitos pacientes, né, doutor Álvaro, que fazem os exames e aí depois passam 1, 2 anos, 3 anos sem fazer e a gente perde realmente o acompanhamento. Então, foi esse um dos grandes objetivos, né, do glaucoma em dia, além da questão educacional muito forte, que é passar a orientação, a educação para o paciente, mas também o acompanhamento, de maneira que aquele paciente não faça o exame uma única vez e não seja mais acompanhado. Que ele faça o exame de maneira periódica e tenha o acompanhamento periódico, que isso faz toda a diferença no excelente resultado que esse paciente tem. Doutor Álvaro, então você falou aqui, os pacientes eles têm acesso a essas orientações através da plataforma online, têm acesso a todos os exames e aí feito o diagnóstico do glaucoma. Como é que é o tratamento? Os pacientes que estão no glaucoma em dia, quais são as formas de tratamento, que é mais comum que você vê nos pacientes que fazem parte desse programa? Bom, o tratamento número 1, prioridade para quem tem glaucoma hoje em dia é o laser. É o SLT, laser seletivo para glaucoma. Ele é feito para aumentar a drenagem, a saída do líquido do olho, para baixar a pressão do olho. Esse é o primeiro ponto.
Nas pessoas que não podem fazer o laser, nós utilizamos também colírios associados para baixar a pressão dos olhos, tá? E aí, esse é o tratamento inicial. Casos que não funcionam nem com laser, nem com colírio, nós temos que fazer cirurgias. Cirurgias para baixar a pressão dos olhos e até mesmo alguns tubos, que são cirurgias já de último caso para glaucomas que as cirurgias também não funcionam. Então essa é a escada. É primeiro laser, segundo colírios, terceiro cirurgia chamada TREC, trabeculectomia, e por último a cirurgia de implante de válvula ou tubo, que faz um tratamento definitivo para baixar a pressão dos olhos no glaucoma. Perfeito, doutor Álvaro. E fale um pouco agora, qual foi um dos casos mais desafiadores que você já teve de algum dos pacientes que fazem parte do glaucoma em dia? Um caso desafiador, uma situação assim que você já passou desses pacientes que fazem parte do programa. Doutora Raiz, nós temos especialistas em glaucoma dentro do Grupo Olhar Saúde. Doutor Vinícius Albuquerque, temos ainda pessoas que atuam nessa área como o doutor Olinto, doutor José Borba, eu mesmo atuo também. Então, assim, de forma que a gente consegue ter muitos pacientes que realmente às vezes tem uma boa resposta inicial com tratamento a laser ou com tratamento de colírios, mas que depois esses colírios podem perder o efeito. Por isso é importante, esse nosso programa tem 6 meses de duração. E logo depois ele pode ser renovado, caso tenha vaga, para a pessoa passar por mais 6 meses de acompanhamento, com novas aulas, com novas orientações e com a manutenção do acompanhamento com exames, aí mesmo na cidade de Pinheiro, tá bom? Porque esse colírio, com o tempo, ele pode sofrer um fenômeno chamado taquifilaxia, que é a perda do efeito do colírio ao longo do tempo. Isso pode acontecer. Poxa, estava usando um colírio aqui tão bem, digamos um timolol, colírio para pressão do olho muito comum. E na hora a pressão estava ficando 12 do olho, mas agora com o mesmo colírio estou com 16 de pressão, 17. O colírio começou, o corpo como se fosse criando uma resistência ao uso dos colírios. Isso acontece, infelizmente, não só no colírio, mas também tratamento para a pressão alta do sangue, como hipertensão arterial, como diabetes, pode ocorrer um pouco de taquifilaxia. Por isso a gente tem que ficar atento e mantendo esse acompanhamento. Outro ponto também, são pessoas já com glaucoma avançado. Nesses casos, a gente tem que ser mais exigente em relação ao controle da pressão dos olhos. Ela não pode ficar muito alta, não pode passar de 12 milímetros de mercúrio, porque nesse caso o risco de cegueira é muito grande, tá bom? Tudo isso depende, pessoal, de como você foi diagnosticado, em que estágio do glaucoma. Esse é o primeiro passo. Descobrir o que é glaucoma, a gente tem que saber em qual estágio que está a doença. Se no estágio leve, moderado ou grave, chamado avançado. Como é que sabe isso? Através da análise do nervo óptico, pela retinografia e pelo OCT, que são exames complementares que a gente faz para documentar e classificar o paciente com glaucoma em que estágio que ele está. O que seria, por exemplo, um sucesso no tratamento? Seria uma pessoa passar 6 meses com a pressão controlada e não ter progressão da doença. Perfeito. É muito comum você pensar, doutor, eu estou tratando e minha visão está igual. Ainda bem que está igual, porque era para estar piorando. Você com glaucoma era para estar ladeira abaixo, era para estar piorando cada dia mais, porque a doença é progressiva. E nossa função como médico, como grupo de clínicas e médico mesmo é cuidar de você para que a doença não avance mais. Então, se passou 6 meses, sua visão ficou igual, graças a Deus, porque era para estar pior. Então, esse é o objetivo, é manter a sua visão, é desacelerar a perda da sua visão. Esse é o objetivo do tratamento de glaucoma. Perfeito, doutor Álvaro. E é muito comum também a gente ver na prática diária, né, do dia a dia, são pacientes que têm glaucoma e que também têm catarata. Como é que funciona o manejo desses pacientes? Eles têm glaucoma avançado, já têm a catarata, ou não? O paciente está com glaucoma de maneira inicial e já tem a catarata. Como é que você conduz nesse caso que o paciente tem ao mesmo tempo catarata e glaucoma, e tem uns até também que tem pterígio? Como é que você conduz no dia a dia esses pacientes? Bom, a pessoa que tem catarata e glaucoma depende muito do estágio que o glaucoma está. Por exemplo, se for um estágio mais leve do glaucoma, faz só a cirurgia de catarata e está tudo bem. Até às vezes, quando se faz a cirurgia de catarata, há uma tendência de baixar a pressão do olho, porque diminui o volume do olho. Catarata é como se fosse uma massa, um pão, ocupando um espaço. Quando você tira, você melhora a fluidez, a fluídica, a quantidade de líquido que sai do olho, a pressão tende a baixar quando você opera de catarata em glaucomas leves. Quando a pessoa tem um glaucoma avançado já, mesmo que o uso de colírios não funcione mais, aí vale a pena ser avaliado pelo especialista, Dr. Albuquerque, que é o doutor da nossa clínica, Vinícius Albuquerque, para avaliar se há a possibilidade de fazer logo uma cirurgia combinada, que faz
faz a catarata junto com a cirurgia de glaucoma. Mas isso para glaucomas avançados. Tá? Isso é muito avaliado, muito caso a caso, tá bom? Mas a princípio, glaucoma leve, tratar com a catarata apenas, manter o colírio. Se for um glaucoma mais avançado, fazer logo a cirurgia combinada de catarata junto com a cirurgia de glaucoma para poder tratar o nosso paciente querido. Perfeito, Saulo. Você falou uma coisa muito importante, uma palavra aí essencial, individualizado, né? Embora exista esse programa, o Glaucoma em Dia, que é um programa que é um programa de acompanhamento educacional para os pacientes com glaucoma, cada caso realmente é individualizado. Então, cada paciente é estudado com muito amor, com muito carinho, e cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Não é uma coisa geral para todo mundo. A orientação, todos têm acesso à orientação, às lives, mas o tratamento, ele é muito individualizado e o acompanhamento também. Muito importante falar isso. Doutor Álvaro, fale agora de algum caso, uma história emocionante de algum paciente que você lembre que participa do programa, de algum paciente assim que lhe tocou, uma história emocionante dos pacientes que fazem parte do Glaucoma em Dia. Bom, aqui o nosso paciente mais conhecido da cidade de Pinheiro é o paciente Seu Real, né? Chamado Seu Antônio Guterres, paciente com glaucoma avançado, conheci ele há alguns anos atrás e vimos que estamos cuidando dele já há mais de 5 anos, né? Desacelerando essa perda. Já chegou a ter pressões de 30, de 32, sendo que o normal é de 10 a 20. E usamos múltiplos colírios, os colírios geram efeitos colaterais, como coceira nos olhos, como irritação, mas mesmo assim nunca desistiu do tratamento, nem ele com a Luziane, que é a filha dele. Então é um caso emblemático de quem não desistiu da visão, já fez múltiplas cirurgias nos olhos, de catarata, cirurgia de pterígio, também implante de válvula que ele fez em outra clínica, que voltou com a gente, teve que abordar. Então várias situações que teve que passar para poder manter a pressão do olho dele. E hoje, graças a Deus, está com a pressão do olho controlada, com menos uso de colírios e com acompanhamento já há longo tempo com a gente, pelos programas de acompanhamento e também sendo acompanhado na clínica mensalmente para evitar esse tipo de descompensação. Porque quando você é avaliado todos os meses, você acaba tendo o médico a oportunidade de entender e tratar você rapidamente. A pressão subiu, a gente já entra com a medicação para resolver. A medicação não resolveu, muda-se para outra. Não resolveu, opera para resolver. Então, de forma que você não pode ficar sem acompanhamento. Glaucoma é muito perigoso e é silencioso, tá? E precisa ser avaliado e identificado. E para isso temos médicos especialistas aqui na clínica, o Dr. Vinícius Albuquerque, que cura essa parte de glaucoma com muito carinho com todos os pacientes nossos, em todo o grupo de clínicas Olhar Saúde. Maiobão, Anjo da Guarda, em Pinheiro, na Ponta da Areia, aqui na península, aqui próximo, em São Luís, e também na cidade de Rosário, em todo o leste maranhense. Perfeito, Otávio. E para você, qual é a grande importância desse processo educacional, né? Desse braço online, desse processo educacional nos pacientes que fazem parte do Glaucoma em Dia? O que você tem notado? Que as pessoas, eles realmente sabem o glaucoma ou existe ainda muita desinformação, as pessoas não conhecem, não sabem que o glaucoma... Para você, como é que é o seu dia a dia e qual a importância desse processo educacional? Esse processo educacional é uma ferramenta muito importante para transformar o mundo, para transformar as pessoas. A arma mais poderosa para mudar o mundo é a educação. Então, a pessoa que entende o seu problema, que assimila isso, ou na consulta, ou nesses nossos podcasts, nossas lives, nossos programas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, acaba levando para ele um conhecimento que ele não tem. Né? E acaba com isso ele tratando, dando mais valor ao tratamento, utilizando os medicamentos que tem que utilizar e evitando complicações mais na frente. Evitando cegueira, evitando complicações como tromboses no fundo do olho, que são consequências do glaucoma também, tá? Então isso tudo serve e é muito importante para ajudar as pessoas, tá? Eu recebo muitas pessoas na clínica que dizem, doutor, não sei o que é glaucoma, não sei, nunca ouvi falar disso. Ou então assim, doutor, glaucoma é aquela carne no olho, então glaucoma é para operar, é catarata, confundindo glaucoma com catarata, com pterígio. E esse processo de educação é fundamental, eu diria, é a coisa mais importante que existe. A pessoa só consegue seguir um tratamento, manter uma adesão ao tratamento por longo tempo, se ele entender o que ele tem. Só usar, ser obrigado, ser mandado pelo médico para usar uma coisa, já passou esse tempo. Hoje em dia a pessoa só usa e você está certo. Tem que entender o que você tem com propriedade para que você possa cuidar da sua visão, usar os colírios direitinho, fazer o laser se for necessário. O laser que hoje em dia nós temos é fantástico, um laser chamado SLT, que consegue baixar a pressão dos seus olhos sem precisar de colírio logo no início do tratamento. É fantástico.
fantástico. Então, assim, convido você a buscar, se aprofundar mais na doença que você tem, para que você possa não sofrer complicações dela. A gente está aqui, Olhar Saúde, com essa inovação, com esse diferencial, que é a parte de educação. Graças a Deus, sou professor universitário da UFMA e eu entendo que a educação é muito importante. É o conhecimento que vai te libertar, é o conhecimento que vai trazer para ti muita capacidade de se autocuidar e de ter uma vida muito mais longeva, de poder passar muitos mais anos aqui, não só vivos, mas com saúde e com visão até o último dia da sua vida. Perfeito, Álvaro. Eu digo não só se cuidar, né, mas acaba orientando outros pacientes, né, outras pessoas. E é muito comum isso no dia a dia. A gente observa nossos pacientes que quando eles já são orientados, eles orientam os familiares, os vizinhos. Então, tá tendo, é uma manifestação, né, de uma energia do bem, né? Eles aprendem, ficam bem orientados, eles orientam outras pessoas. Doutor Álvaro, então, primeiramente lhe agradecer. Foi maravilhoso esse podcast. Nós falamos sobre uma das principais causas de cegueira, que é o glaucoma, mas que a gente faz de tudo para a gente poder evitar a cegueira, né? E uma das ideias que nós tivemos na Olhar Saúde foi esse programa, que é o programa Glaucoma em Dia. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, uma palavra de apoio, de incentivo, né? Uma energia para as pessoas que têm glaucoma. Deixa aqui essas palavras finais. Bom, agradecer muito pelo convite, mais uma vez estamos aqui no Pode Olhar Cast, dizer a todos vocês que têm glaucoma que não desista da sua visão, você que tem algum familiar que perdeu a visão, você tem um fator de risco para ter também, então faça logo a sua avaliação, se você tem mais de 40 anos de idade, é onde a doença começa a aparecer, então faça seu exame da pressão do olho, que tem que estar entre 10 a 20 milímetros de mercúrio, faça o exame do fundo de olho, veja como está o nervo do seu olho, pergunte para o seu médico, não confie só naquela avaliação para vender óculos, que aquela ali não funciona, tá? Então se dedique para que você não passe pelo que um familiar seu passou. Se você já tem glaucoma diagnosticado, saiba que tipo de colírio que você utiliza, saiba que hoje nós temos já o laser que a gente faz para poder eliminar essa necessidade de uso de tantos colírios assim, é o laser SLT que a gente faz, temos aqui na nossa unidade de São Luís, é importante para que você não perca a visão. Glaucoma é uma coisa perigosa, porque é silenciosa, mas quando você tem o conhecimento, você não está ouvindo esse podcast aqui à toa, você que está assistindo agora pela televisão, está assistindo pelo YouTube, siga lá o nosso canal, aprenda muito mais, temos feito esse trabalho há mais de 2 anos aqui na internet, é o @Clínica Olhar Saúde, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, e lá assiste, faz perguntas, a gente está aqui para te ajudar, a gente quer que você, de qualquer lugar do Maranhão ou do Brasil, que você não precise ficar cego pelo glaucoma, você não precisa ficar cego por falta de informação, a gente está aqui para te ajudar. Conte com a gente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, curta aqui no like e mande para mais pessoas, ajude uma pessoa a não perder a visão, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e conte com a gente, seja muito bem-vindo em qualquer uma das 5 unidades da Olhar Saúde, seja mais um dos 35 mil pacientes que hoje experimentaram um pouco do que é a Olhar Saúde e o amor que nós temos com as graças de Deus servindo a população do Maranhão. Perfeito. E foi mais esse um episódio do Pode Olhar Cast, podcast oficial da Rede Clínicas Olhar Saúde. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Olhar Saúde, um cuidado que vai além dos olhos.